Olá! O sequenciamento do genoma humano na medicina e no estudo da evolução é o tema desta edição do programa Ciência Livre. Vamos falar sobre o futuro da genética e suas implicações na conduta humana. Vamos debater ainda sobre doenças genéticas, clonagem, farmacogenética e filosofia. Nosso entrevistado é o professor do Departamento de Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina, Dr. Marcelo Briones. Vamos lá? Nessa 15ª edição do programa Ciência Livre, professor Marcelo Briones, é uma imensa honra, em nome de toda a nossa equipe, de recebê-lo no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Beni. É um prazer estar aqui com você. Uma honra estar aqui com você. E eu queria perguntar, tem tantas coisas para a gente fazer na vida e se dedicar nessa oportunidade que a gente recebe. Por que é que você escolheu ser cientista, professor? Desde que eu lembro, quando eu era muito criança, muito novinho, eu já tinha interesse em questões assim básicas, de onde que a gente veio, por que o mundo é do jeito que é. E aí, a partir do momento que eu fui evoluindo pelos graus escolares e tal, essas perguntas foram ficando mais claras e eu fui vendo que era possível você fazer disso uma profissão. E aí eu fui, à medida que o tempo foi passando, eu fui me definindo para biologia. Eu gostava muito de história também quando eu era mais novo, tanto que eu fiz vestibular para história, e aí na hora da matrícula eu me decidi por biologia. E acabei indo trabalhar com evolução, que é uma área, digamos, é a vida na perspectiva histórica, né? Então, as coisas têm uma relação. Sempre foi uma área de curiosidade, assim, eu sempre quis saber essas coisas. Querer saber. Sempre querendo saber. E, professor, quando que você, Marcelo, teve a sensação de que você estava no seu caminho certo na vida? Teve alguns momentos na carreira, você desanima um pouquinho, algumas coisas não acontecem do jeito que você quer, e aí você pensa, bom, eu vou fazer outra coisa, e quando isso acontecia, alguma coisa acontecia pelo outro lado que me puxava de volta para a carreira. Então eu falei, bom, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. E aí eu transformei a carreira científica no meu meio de vida, né, na minha profissão. Então eu ganho a minha vida trabalhando com ciência e dando aula, né, porque basicamente professor, né? E que belíssimas aulas que eu tive a oportunidade já de assistir suas, Marcelo. E eu queria aproveitar, eu me lembro muito bem que uma das últimas participações suas na Escola Paulista de Medicina, que eu tive o prazer de presenciar, você estava muito entusiasmado com a farmacogenética, né? O que se trata a farmacogenética? Quando a gente fala em farmacogenética, o que um jovem tem que pensar, aquele que esteja interessado em fazer genética, né? O que a farmacogenética consiste? No que ela consiste? Ela é uma área da genética que a preocupação é você entender por que as pessoas respondem de maneiras diferentes aos fármacos, aos medicamentos. Então, por que algumas pessoas precisam de uma dose menor para ter uma resposta ao medicamento e por que outras pessoas com uma dose pequenininha têm efeitos colaterais muito grandes. Então é o estudo de todos os genes que estão envolvidos na metabolização e no processamento da droga no corpo humano, por exemplo. Então essa é como se fosse uma área dentro da genética focalizada nos genes de resposta a fármaco. Aqueles que se metabolizam mais rápido, aqueles que duram mais no nosso organismo. Você pode classificar a população em 4 tipos básicos, né? Que é metabolizador eficiente, que é a maioria das pessoas. Aí você tem o supermetabolizador, o fraco, né? E o outro que é o subeficiente, digamos assim. Então você tem 4 tipos básicos. Claro que essa diferença é um contínuo, né? Mas você categoriza nessas 4 caixinhas, digamos.
E aí você consegue fazer o ajuste da dose do medicamento para o paciente de acordo com o perfil genético dele. Então é uma área que me interessa muito porque você consegue usar a informação genética muito rápido para interferir positivamente no tratamento do paciente. Ou seja, pacientes que seriam ultrametabolizadores, você precisa aumentar a dose para eles, e aqueles que são mal metabolizadores, você tem que dar uma dose pequenininha, porque ele responde e ao mesmo tempo você reduz o efeito colateral nessas pessoas. Então, é você pegar o conhecimento e aplicar diretamente num problema prático e que ajuda as pessoas. Então, o meu interesse é esse. Perfeito, Marcelo. Muitos telespectadores que te assistirão, né, logo mais, quando o programa for editado, são pacientes portadores de doenças genéticas. Você poderia dar 2 exemplos onde hoje a ciência já consegue resolver especificamente um problema genético? Em algumas doenças imunes, né, da parte imunológica, já existe terapia gênica para isso. E outro exemplo é na hemofilia. A hemofilia é a deficiência de um fator, que é o fator 8, na coagulação. E o pessoal pega o gene correto, entre aspas, do fator 8, aquele que não tem as mutações que impedem a proteína de funcionar corretamente, coloca num vetor, que é um vírus, um adenovírus, e esse vetor você coloca no fígado e a pessoa começa a fabricar corretamente o fator 8 e com isso ela reverte o quadro de hemofilia. Então esse é um exemplo do que se chama de terapia gênica. Então seria a correção, entre aspas, do genoma, né? Qual é o futuro da genética que você visualiza assim, a médio prazo, longo prazo? Você acha aquela nossa conversa que nós estávamos tendo antes do programa começar, você acha que a genética vem com essa força que muitos preconizam toda de revolucionar completamente a vida humana? Já revolucionou, né? Já revolucionou. Já é uma realidade, há muitos anos, né? A genética não é uma ciência tão nova assim. A pergunta é para onde ela vai, né? É difícil a gente fazer esse tipo de exercício de futurologia. Então, como eu gosto muito de cinema, eu estava falando isso para você, né? Aquele filme Gattaca, para mim, é bem profético. Eu acho que a gente está indo seguramente nesse caminho, né? Então, o que a genética pode fazer? Ela aumenta o poder do ser humano. E, como eu estava discutindo, né? O poder, o que é o poder do ser humano? É ele fazer as coisas acontecerem do jeito que ele quer. Que é o grande objetivo, um dos grandes objetivos da vida, né? Então, quando você quer sair para jantar com a sua esposa, você tem que negociar onde você quer ir jantar, né? E o seu poder vai ser, se for no lugar que você quer, que você tem mais poder. Em geral, você perde essa discussão, porque ela tem mais poder do que você, né? Então, a vida é basicamente isso, é o ser humano lutando contra situações adversas da natureza. E a tecnologia e a ciência que te permitem aumentar o poder. Então, o que a genética faz? Aparelhando o ser humano para que aumente o poder dele sobre a natureza exterior e a natureza interior dele. E maior conhecimento, né? Mas o conhecimento, eu não acredito que o conhecimento exista solto no ar, não. O conhecimento tem uma finalidade específica, na minha opinião. Eu não acredito muito nessa história do conhecimento pelo conhecimento. Eu acho que isso não existe. É uma visão romântica, essa do conhecimento pelo conhecimento. E, Marcelo, você coordena o Departamento de Estatística e de Biocomplexidade Evolutiva, né, do genoma. Eu me lembro do meu pai, Marcelo, que introduziu o teste do pezinho, né, praticamente no mundo inteiro, e ele dizia que um dia aquela gota de sangue, todo mundo teria o seu DNA sequenciado. E isso vai acontecer, na sua opinião? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, por exemplo, em alguns lugares, em alguns países, se você testar positivo para o gene da huntingtonina, por exemplo, que causa a doença de Huntington, né? Alguns lugares já não te aceitam mais para o emprego, né? Você já não consegue... Quando você faz um exame médico pré-admissional, eles já pedem o teste genético. Dependendo da condição genética que você tem, eles já nem te contratam, porque você vai causar um gasto muito grande no programa do seguro-saúde deles, né? E nós estávamos conversando e você me passou uma informação sobre a doença da síndrome de Down, que ela foi resolvida. Resolvida não, né? Na Islândia. Na Islândia, que não tem mais síndrome de Down, porque houve o aborto, né, dessas crianças. Como a Islândia, o aborto é completamente liberado, a maioria das mulheres, elas fazem o exame
pré-natal, né, uma criança, quando testa positivo para síndrome de Down, elas abortam. Então você vê assim, não tem mais síndrome de Down na Islândia. Não, eles estão simplesmente matando as criancinhas. Né? Para mim, o feto é um ser vivo, óbvio. E eles estão assassinando pessoas que são portadoras da síndrome de Down. Então, isso é o que a gente chama de eugenia negativa. Na eugenia, você tem a eugenia positiva, que é o que a China faz há 30 anos, né? Ela facilita a reprodução de pessoas que têm o QI acima de 140, né? E isso é a eugenia positiva. E a outra eugenia negativa é você ir tirando da população aqueles que têm características, entre aspas, indesejáveis. E essa eugenia positiva, você acha que ela carrega junto com ela um futuro de vida melhor para o ser humano? É que quando você coloca a coisa nesse termo, em melhor ou pior, depende do que... Porque isso é uma coisa subjetiva, né? Às vezes o que é melhor para uma pessoa... Não é, se você é um masoquista, você gosta de sentir dor. E para mim, eu não gosto de sentir dor. Então, o melhor depende do que você entende por melhor. Tudo que você pode dizer é que a capacidade que você tem, o poder que você tem sobre o ambiente está aumentando. Isso é que você pode medir. Hoje a gente consegue corrigir doenças que há 100 anos atrás a gente não conseguia tratar. Por exemplo, eu gosto muito do compositor que é o Gustav Mahler. O Mahler morreu por uma endocardite bacteriana, porque não tinha antibiótico na época dele. Ele morreu com 51 anos. Então, se tivesse antibiótico, a gente teria o Mahler com mais uns 20 e poucos anos. Em vez de ter feito 9, 10 sinfonias, ele teria feito talvez 15. Então, de longevidade, vou fazer uma pergunta que às vezes já chegaram a fazer para mim. Marcelo, você leu o Homo Deus? Infelizmente, Infelizmente. Eu também não gostei desse livro, Marcelo. E você acredita na imortalidade como... Essa pergunta é capciosa, né? Certo. Eu acho que, dependendo do seu viés, digamos, filosófico, se você é uma pessoa religiosa, você diz que nós já somos imortais, né? Se você entender o ser humano como uma dualidade espírito e corpo, o corpo é mortal, a alma é imortal, então você já é imortal. Então, quando você fala de imortalidade do corpo, né? Óbvio que não. O que eu acho que vai acontecer com esse desenvolvimento todo... A vida humana tem o potencial e pode ser extremamente longa, que é o que ele discute no início do livro. Pode viver, 300 anos, 500 anos, a gente não sabe exatamente qual é o limite, né? Existe uma informação aí que circula, né? A vida máxima possível é 130 anos, por causa do tamanho dos telômeros, né? Eles vão diminuindo, então o máximo daria em torno de 130 anos. Mas digamos que você conseguisse corrigir isso, vivesse indefinidamente. Digamos que a gente esteja vivendo na Terra, e a gente está fazendo aqui um projeto para colonizar outros planetas. E digamos que daqui a 500 anos, bota 500 anos aí, a expectativa de média de vida das pessoas seja 350 anos. Logo antes da gente lançar a primeira nave para colonizar outro planeta, vem um meteoro igualzinho àquele que matou os dinossauros e bate na Terra. Por mais que você resolva todos os seus problemas genéticos, as doenças, você tem uma realidade física absurdamente grande, que a gente não tem nem dimensão. O nosso Sol é pequeno comparado com outras estrelas. Esse é o universo que a gente vive, né? Então, eu acho muito difícil encontrar uma maneira de, no universo, como eles dizem, que o ser humano vai ser imortal com relação ao corpo dele, no universo físico. Certo. Então, eu não acredito na imortalidade do corpo. Eu não acredito que a existência, como a gente chama, terrestre, vai ser indefinida. Ela pode ser muito longa, mas infinita, duvido. Aquela história do vampiro, né? Filme de vampiro. Fala que o vampiro não morre nunca, mas todo mundo vai lá e mata o vampiro, né? Então... Eu gostaria que você falasse algumas palavras sobre manipulação em embriões, né? E sobre clonagem. Aí são dois aspectos diferentes, né? Clonagem, você vai pegar o mesmo indivíduo e vai fazer várias cópias dele, né? Então é uma área que isso foi muito falado lá por volta do ano 2000, né? Quando saiu aquele clone da Dolly, né, etc. Então, o pessoal falou muito disso. Isso deu uma arrefecida, né, em termos... E o pessoal descobriu muita fraude científica, trabalhos que tinham problemas e tal. E com relação à edição de embriões, que é o que o pessoal está fazendo agora, que a intervenção que você faz hoje, por exemplo, na hemofilia, você pega o indivíduo adulto, corrige o gene no fígado do indivíduo adulto. A ideia da edição do embrião é que você já faz o teste genético no embrião e você já corrige
esse defeito genético já dentro do embrião. Então, seria essa edição no embrião. Então, agora, qual é a minha posição diante disso? Eu acho que tem que fazer. Eu acho que tudo isso tem que ser feito. Você não pode dizer não para uma tecnologia. É impossível. É impossível. É impossível. Porque alguém em algum lugar vai desenvolver isso. Você vê o que a China está fazendo. Nesses programas de eugenia da China, na visão ocidental, são impensáveis aqui. Você nunca faria. Lá eles estão fazendo coisas... É um país gigantesco, com um mercado enorme. Eles têm aquele Beijing Genomics Institute, tem 4 mil cientistas lá dentro, eles estão sequenciando 50 mil genomas por ano. Lá. Então, mesmo que você aqui no Ocidente pare de fazer isso, eles vão continuar fazendo lá. Daqui a 50 anos a gente está atrás deles na tecnologia. Então, é uma questão até de sobrevivência, né, da civilização ocidental, digamos assim. Acompanhar a corrida tecnológica, não pode parar. Esse sequenciamento... que hoje em dia é totalmente automatizado, né? Mas que não começou assim. Não é tão automatizado, né? Ainda tem um pouco... Ainda tem um pouco de manipulação. Eu trabalhei com isso lá. Mas a acuracidade dele, ela vai chegar cada vez, ela vai ficando cada vez melhor, Marcelo? Está aumentando. O que acontece a acurácia do método Sanger, que era a primeira geração do sequenciamento, era razoável. Aí quando introduziram o que eles chamam de sequenciamento de segunda geração, caiu um pouquinho a acurácia e a precisão, né? Mas aí essa tecnologia vai evoluindo. Hoje você já tem um erro a cada 5.000 bases sequenciadas. Mas tem como você resolver isso, né? No sequenciamento, em vez de você fazer uma passagem no trecho do genoma, você passa várias vezes. Então, se tiver um erro, você consegue eliminar por estatística, né? Então, tem maneiras de você atacar esse problema. Então, o sequenciamento hoje é extremamente preciso. Eles trabalham com o que eles chamam de Ultra Deep Sequencing, super profundo. Então, cada pedacinho do genoma tem 20 mil leituras dentro dele. Então, cada base do DNA que você passa, você tem 20 mil confirmações ou não. Então, se for um erro técnico, você tem em cada 20 mil 1 ou 2 erros. Então, a frequência é baixa, você chama aquela base corretamente, o erro é muito pequenininho. Tá, e nesse microcosmos em que a genética vive, né, do DNA, do RNA, os médicos eles vão partir para uma medicina atômica ou o tratamento de um elétron, né, porque o mesmo elétron de um determinado momento é de um outro momento, né? E você estava conversando comigo, uma conversa muito gostosa, e teve um momento que você disse que num determinado momento, a vida emerge dessas interações subatômicas, né? Que a vida emerge dessas interações. A intervenção hoje é no nível do DNA, né? Já numa escala, já não é na escala microscópica no sentido subatômica, né? Então, um elétron que está, um próton que está numa molécula viva ou não viva, é o mesmo próton, é o mesmo elétron. Então, a vida emerge da escala subatômica. Quando ela entra na escala do DNA, ela emerge dessa complexidade, né? Que é um conceito da física, né? Marcelo, você, logicamente, que deve ter te marcado 2 momentos impressionantes na genética que você pôde viver, que você gostaria de deixar marcado aqui hoje. O primeiro momento que eu achei interessante, quando eu penso você está dizendo na minha vida, né? Na sua vida. Então, eu acho que foi a participação no Projeto Genoma que foi feito aqui no Brasil, foi muito legal. Foi um momento assim foi um momento bom, acho que da ciência paulista brasileira. A FAPESP fez um programa muito interessante. O meu laboratório foi um dos que participou do sequenciamento da Xilela, em 1997. Eu era bem mais magrinho, tinha cabelo. E aí eu era 30 e poucos anos, assim, e tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, estava montando meu laboratório aqui, e aí abriu, assim, muitas oportunidades, e foi um momento, assim, que efetivamente, na ciência brasileira, não vou dizer que a gente chegou junto dos Estados Unidos e da Europa, mas ameaçou. Aquele trabalho foi uma capa da Nature, por exemplo, né? Você fazer um trabalho com pesquisadores brasileiros e tal, e colocar um trabalho na capa da Nature, não é uma coisa não é pra trivial. Qualquer, né, Marcelo? Então eu achei que foi um momento muito especial e eu fiz muitos amigos ali, eu conheci, e como eu estava te falando, com relação ao que é interessante da carreira científica, em primeiro lugar é a oportunidade que você tem de conhecer pessoas fantásticas. Né?
No projeto que veio na sequência desse, que foi o transcriptoma do câncer, isso foi tudo um momento, assim, no começo dos anos 2000, eu lembro que no comitê de acompanhamento tinha um prêmio Nobel, que era o Phil Sharp, o cara que descobriu os introns. E uma vez a gente estava na FAPESP, numa reunião lá, e ele não quis almoçar com o pessoal que estava lá, e ele queria ir numa padaria comer um sanduíche. E aí a gente foi com o cara, que é prêmio Nobel, comer um sanduíche na padaria. Só fazendo ciência você consegue um negócio desse. Imagina, você ir numa padaria, sentar e comer um x-salada com um cara que ganhou o prêmio Nobel e ficar batendo papo com o cara. Então, esse momento foi assim muito precioso para mim, foi muito interessante. E um outro momento foi quando eu não sei se é propriamente genética, a gente estava trabalhando no problema da evolução do Trypanosoma cruzi, e aí a gente descobriu um negócio que eu acho importante. A gente propôs uma teoria de que, na realidade, o Trypanosoma cruzi são duas espécies diferentes, ainda tem um debate sobre isso. Foi um momento interessantíssimo, assim, para mim, né? Como professor, Marcelo, existem, porque hoje o nosso país, principalmente o país televisivo, ele só destrói, só desconstrói, né? E os professores ficam muito ingrata essa posição, né? De tentar dar mais cultura aos jovens do nosso país, né? Você vê agora nesse momento alguma coisa que você possa ajudar nesse sentido de dar um pouco de estímulo? Olha, é muito limitado a capacidade que a gente tem de fazer. Você não pode forçar uma pessoa goela abaixo a gostar de uma coisa que ela não quer. É a mesma coisa que música clássica, não adianta. Eu levo meus filhos nos concertos, graças a Deus eles gostam de ir, mas eu jamais forçaria eles a ir ver concertos de música clássica comigo. Eu sei que é bom, eu sei que faz bem para o cérebro, isso está provado. Até no outro dia meu filho falou que ele foi com o celular para a escola, ele precisava fazer uma lista de problemas, ele me falou que ele ficou ouvindo Mozart, porque ele achou que melhorou mesmo ele fazendo. Não sei se é subjetivo ou não, mas... Então você não pode forçar uma pessoa a alguma coisa. Tudo que você pode fazer com o professor é expor a pessoa a informação de uma maneira que seja o máximo possível interessante para ela, sem também banalizar aquilo, fazer uma aula tipo Discovery Channel, entendeu? Então, você pode fazer um negócio interessante. E agora, qual é a população que eu atinjo? Eu não sou um apresentador, eu não tenho o menor jeito para isso. Então, eu atuo num microcosmo muito pequenininho, que são meus alunos de graduação, alguns coleguinhas dos meus filhos, que eu falo alguma coisa, e meus alunos de pós-graduação. E quando eu vou dar uma palestra aqui em uma universidade. Então, o número de pessoas que eu acho que eu atinjo é muito pequeno, entendeu? E como é que você vê a ciência acontecendo na cabeça das pessoas? Eu acho que é justamente quando o aluno vai para dentro do seu laboratório e você começa a treinar ele na iniciação científica e na pós-graduação. É aí que ele começa a aprender como é que a coisa acontece dentro do laboratório. E é aí que a gente atua. E o conhecimento e a formação é como se fossem ondas numa lagoa, né? Eu não acredito nessa educação de massa. Você tem um cara que cai aqui uma pedrinha, tem uma primeira onda que influencia a outra. Então, eu já tenho alunos que eu orientei que já estão orientando outros alunos, entendeu? Então, é muito mais nesse sentido. Você vai transferindo um pouquinho de conhecimento para outro. É um processo mais lento, não é uma coisa massificada, né? E é assim que eu acredito que ele deve continuar sendo. Marcelo, sabe que a verdade muda, né? E na minha época, por exemplo, Lamarck, né? Explicou aquele pescoço imenso da girafa, que ela, de tanto tempo, ter que se alimentar das árvores mais altas, acabou ficando com aquele pescoção. E a pergunta é justamente por aí. O meio ambiente, ou as nossas atitudes, ou as nossas emoções, elas são capazes de mudar o DNA? Ele não induz uma mutação no sentido de alterar a sequência do DNA. O que se mostrou é que eles alteram uma coisa que se chama padrão de metilação. Então, tem uma base do DNA, que o DNA tem A, C, G e T, né? O C, você pode colocar um grupo metil nele, que é um carbono com 4 hidrogênios, né? Ele fica um metilcitosina, né? E essa modificação aí faz várias alterações no como os genes são ligados e desligados. E essas alterações nessa metilação podem ser por fumo, alimentação, comportamentos. Então, por exemplo, crianças que foram abusadas sexualmente quando eram muito pequenininhas, isso altera o padrão de metilação no cérebro delas.
E esse padrão de metilação pode passar para uma geração seguinte. Então é como se fosse, isso o pessoal chama de epigenética, que está em cima da genética, né? A metilação ocorre em cima do gene. E isso pode ser transmitido de uma geração para outra. Então isso abre mesmo, tanto que o Lamarck está sendo revivido hoje em dia, de que existe efetivamente herança de caracteres adquiridos. Marcelo, desculpa te interromper, mas eu queria saber o seguinte, isso significa que a gente pode ir melhorando com o passar da vida? Dentro de um certo limite, sim. Epigeneticamente, sim. E você então, uma pessoa melhor, por exemplo, e passar isso para os seus descendentes. Então, é isso que eu estava falando para você. Quando você fala de melhor ou pior, você entra num território que já é do Pondé, que é a filosofia, não é o meu território. Certo. Melhor ou pior, o que eu posso dizer, se você dizer assim, olha, hoje eu consigo fazer mais coisas do que eu fazia antigamente, você avançou. Eu consigo ler mais páginas do que eu lia antigamente. Houve um avanço. Agora, se isso é melhor ou pior, depende muito do contexto ético que você vive, né? Depende muito. E Marcelo, professor da Escola Paulista de Medicina, como é que nesse momento da nossa escola, como é nesse momento do ensino público do nosso país, passando por tantos problemas, aonde que você acha essa força toda para dar essa respiração profunda que você deu e continuar em frente? Não tem outro jeito, né? É inevitável. É a minha profissão, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Começa para é bom. Quando você tem poucas opções na vida é bom, porque você não pode sair daquilo que você está fazendo. Né? Então, infelizmente no Brasil a gente não tem uma tradição grande de pesquisa tão básica nesse ponto em institutos que não sejam estaduais ou municipais ou federais. Então, eu estou numa universidade federal, eu tenho colegas que são professores da USP. Você vê, por exemplo, o problema que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, está passando agora, que os professores já não recebem salários há vários meses. É uma situação impensável, né, um negócio desse. Então, a pessoa às vezes tem no meu caso, eu tenho dedicação exclusiva, né? Eu não tenho outra fonte de renda. Então, a universidade é o meu ganha-pão, então não tem muito o que pensar. Tem que fazer, tem que acontecer. Agora, uma coisa que eu vi, aí cada um resolve o problema da maneira que acha, né? A gente está tentando o máximo possível fazer o trabalho no laboratório ser com informática. Que computador no Brasil é barato, você não depende de tanto insumo para pesquisa como meio de cultura, reagentes, e você com alunos inteligentes e com boas perguntas, você consegue se manter competitivo com um orçamento relativamente baixo. Outra coisa importante é você manter colaborações com bons laboratórios de fora do país. Eu efetivamente faço isso. E viajar para fora. Toda vez que você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, para mim é uma injeção de ânimo. Você volta de lá querendo fazer muita coisa. Então é muito importante você fazer realisticamente. Você tem que olhar, bom, o que dá para eu fazer nesse ambiente, com esses alunos que eu tenho, com o orçamento que eu tenho, o que eu posso fazer? E 2, sempre colaborar com o pessoal lá fora. As minhas colaborações todas são com pesquisadores americanos, né? Tem gente que prefere colaborar com os europeus ou com os japoneses, enfim, a China é mais fechadinha, né? Então é difícil. Mas essa, digamos, entre aspas, a minha receita é essa. O criacionismo, ele pode conviver com a teoria da evolução? Essa pergunta é... Nossa, agora você me colocou num... Vamos lá. Porque eu vou ajudar você então, Marcelo. A gente conversando... Preciso tomar cuidado com o que eu vou falar aqui. Vocês vejam o seguinte, um homem com um paper, capa da Nature... Né? Não é meu, eu e mais... Sim, vários autores. Mas participou de um paper bacana, né? Porque a Nature é um dos periódicos dos mais sérios que existem no nosso planeta nesse momento. E mesmo assim, Marcelo, eu sinto que você não é um homem ateu. Né? E é por isso que eu tive essa ideia de perguntar, porque às vezes as pessoas acham que o cientista, ele tende a ser ateu, e eu desde que eu me considero como gente, eu não me lembro de ter desacreditado em Deus na minha vida. Então, essa convivência do evolucionismo, da teoria da evolução com essa crença, né, no criacionismo, elas podem viver juntas?
Essa pergunta é uma pergunta longa. Então, primeiro vamos lá, o que é criacionismo? Criacionismo tem a ver com a origem da vida, então, que não tem nada a ver com evolução. Origem da vida e evolução são duas questões diferentes. Então, por exemplo, Darwin trabalhou com evolução, mas ele não falou uma vírgula sobre origem da vida. No finalzinho do livro dele, Origem das Espécies, ele fala disso que você está me perguntando aí. Ele põe exatamente essa questão aí. E ele, pelo que você depreende da leitura ali, ele tem um viés criacionista. Ele não era um ateu militante. Então, o que acontece? Uma coisa é, depois que a vida surgiu, ela evolui ou não. É esse ponto. Qual era a visão da ciência ou da filosofia naquele momento? Era a visão aristotélica. E para Aristóteles, a vida era infinita e contínua. As alterações que aconteciam eram alterações quase que cosméticas na vida, mas a essência não mudava. E o universo era infinito, na visão aristotélica. Então, essa era a posição, digamos, oficial nessa época. Aí vem o cara e diz assim, a vida surge num determinado ponto. Não vamos discutir como ela surge. Os mecanismos, não vamos discutir. Ela surge. A partir do momento que ela surge, os organismos ficam sempre do mesmo jeito, ou eles vão mudando com o tempo? Uma espécie pode aparecer a partir de outra. Esse é o problema da evolução. Se uma espécie pode evoluir a partir de outra. Aí o que o pessoal fala é o seguinte, que é a lógica do Richard Dawkins, que eu acho completamente absurda. Mas ele fala o seguinte, olha, uma vez que você tem organismos que são criados a partir de outros, Deus não é um criador onipotente. Então existem formas que aparecem sem, entre aspas, a informação divina. Então, mas existe gente que dá uma interpretação, olha, tudo bem, se você criou a espécie A e ela, entre aspas, se transforma ou evolui em B ou C, a potência para virar B ou C já estava em A. Então você indiretamente criou B e C. Então essa é uma discussão até teológica enorme. Então, não existe não existe. Agora, você falou, por exemplo, de ateísmo, do cientista ser ateu e tal. Tem N exemplos famosíssimos de cientistas que não só não eram ateus, como eram religiosos praticantes, como é o caso do Euler, o matemático, o maior matemático de todos os tempos. Ele era um cristão devoto. Ele escreveu homilia para a igreja dele. O outro, Leibniz. O Leibniz tinha uma visão religiosa, um cristão super ortodoxo. Até naquele livro do Harari, né, o Homo Deus, ele põe essa questão num dos capítulos, ele fala o seguinte, ele fala, como é possível que a sociedade medieval, que na visão dele, para mim é totalmente errado o que ele está falando, era a sociedade mais intolerante e mais rígida em termos religiosos, como é que a revolução científica emergiu dessa sociedade? Esse é o problema que ele põe lá. Isso é porque ele não sabe nada de religião. Por exemplo, a ideia de seleção natural veio de um teólogo, né? Só que ele queria explicar por que os organismos não mudam tanto, eles ficam parecidos o tempo todo. O próprio Darwin teve uma formação em teologia. Ele entrou na escola de medicina, não conseguiu se formar e foi estudar teologia. Vamos aproveitar o Richard Dawkins, porque tem uma passagem muito interessante nele que a gente pode fechar essa sua explanação de hoje de uma maneira bacana, creio eu. O Richard Dawkins, ele, ateu, convicto, ele criou uma célula sintética, né, Marcelo? Então ele disse que ele estava numa exposição e um aluno dele perguntou, mas professor, se o senhor criou uma célula sintética, está dizendo que inviabilizando o criacionismo, e o aluno perguntou, mas todos esses pedacinhos que o senhor usou para criar a célula sintética foi o senhor que inventou? Né? E pegando daí, Marcelo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Esse conhecimento, esse mundo que vem aí para os jovens e que a genética deslumbra, e que pouca gente sabe, um mundo mágico até, né? Você acredita que os médicos, a classe médica, de posse de conhecimentos que eles não estavam, nem sonhavam no nosso tempo de adolescência, quando a gente entrou na faculdade, você acha que isso pode ser um fator a mais para humanizar a nossa medicina? Ou não tem relação? Não é. Eu não vejo muita questão por aí, não. A questão de humanização, mais uma vez, é uma questão ética. Depende do seu quadro de valores, né? Você pode fazer uma medicina que é extremamente eficiente,
e muito desumanizada, e ela ser eficiente. Por exemplo, quando o cara entra numa sala de emergência, você deve saber isso melhor que eu, obviamente. O cara entra numa sala de emergência com um AVC ou com um infarto, você tem tempo para pensar em alguma coisa que não seja seguir o procedimento padrão, bota lá, revive. É uma coisa técnica. Aliás, o menos envolvido que você tiver, mais eficiente você vai trabalhar. Né? Então, eu acho que essa questão... Agora, quando você fala de humanização em termos do tratamento de doenças progressivas, neurodegenerativas, terminais, aí você acha que entra num outro campo da medicina, que é um campo que tem até um aporte de profissionais de áreas de psicologia, psiquiatria, você vai lidar com outro problema. Por exemplo, eu lembro meu avô morreu de efizema, e ele teve um acompanhamento. A minha mãe insistiu muito, a minha mãe acreditava que a psicanálise resolvia todos os problemas, ela encheu o saco até todo mundo da família fazer psicanálise. E aí o meu avô, já muito triste, porque ele viu que não ia ter saída, e ele não parava de fumar, ele tirava a bombinha de oxigênio e fumava, sabe, esses tipos assim, e com efizema. E aí ele começou a fazer uma terapia para pacientes terminais, com um psiquiatra. E foi muito legal ver como ele partiu, claro, dentro do possível naquela situação, numa maneira melhor do que ele partiria se ele não tivesse feito aquele tratamento. Agora, isso é uma coisa que foge completamente ao meu campo de atuação profissional, não é uma coisa da genética. Aí é o que o Freud chamava da cura pela fala, né? Mas foi impressionante ver como ele conseguiu elaborar melhor a partida dele quando fez essas sessões com um psiquiatra muito bom. Então ele partiu de uma maneira mais, na minha opinião, em paz. Então, se você fala medicina no aspecto de humanização, eu acho que vai por aí sim, agora está completamente fora da minha praia. E Marcelo, vamos entrar na sua praia. Deixa uma mensagem, que mensagem você poderia deixar então para os jovens, para os seus alunos? O que você gostaria de falar, que você talvez ainda não falou lá na sala de aula, lá na genética? Eu até falei isso já falei. Repete, mas não tem problema. Eu falei para eles, nunca desista. Porque tudo à sua volta, todas as circunstâncias em volta de você, é para você desistir. A gente estava falando de religião, e eu vou puxar um gancho da religião. Tem alguns momentos na minha vida que eu dou uma desanimada. Né? E tem um livro, tem muita gente que quando sofre algumas perdas na vida, lê o livro de Jó, né? Muita gente mesmo pessoas que não são religiosas, eu conheço alguns colegas de ciência, que são ateus, não acreditam em nada, eles leem o livro de Jó, que basicamente, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? As pessoas leem aquilo. E eu tenho um outro livro que eu gosto muito de ler, que é o livro de Neemias. E o que ele vai fazer? Ele vai reconstruir, né? Jerusalém está toda destruída, ele vai reconstruir. E nesse livro, ele mostra como ele não desiste jamais. Todas as circunstâncias em volta dele são para que ele desista do projeto que ele está fazendo. Tem lá um projeto que é reconstruir os muros da cidade, as portas da cidade. Mas ele não desiste jamais. Os caras ameaçam ele, fazem profecia contra ele. Então você vai vendo constantemente, isso acontece muito no nosso meio todo. Você vai ter vários colegas, mas você vai ter muitos inimigos, por várias razões, que precisam sempre tentar te derrubar. Eu vejo no laboratório, entre os alunos, eles têm uma competição muito grande entre eles. Muito grande. Então você sempre vai ter muitos inimigos, pessoas, além das dificuldades intrínsecas, né, salário baixo, condições ruins, você vai ter gente que está constantemente trabalhando para te derrubar. E você tem que nunca desistir. Eu acho que você só perde... Eu joguei muito futebol, né? Não é que eu jogava bem, mas eu insistia. Você só perde o jogo quando você que decide, você sente isso. Não dá mais, você que desiste. Então, nessa carreira, do jeito, ainda mais esse momento que a gente está passando, nunca desista. E se você estiver no caminho certo, você vai saber meditar ou parar e pensar. E tem alguma coisa lá dentro de você que vai te manter. Todo mundo do lado de fora falando que vai dar errado, né? O Brasil é uma sociedade muito negativa, né? A coisa que eu mais invento aqui, que eu vejo aqui, são duas palavras que as pessoas falam quando você tem alguma ideia. A primeira que eu vejo é isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Nem tenta. Eu tentei e não consegui, como é que você vai conseguir? Você vai ouvir isso N vezes na carreira. Continue tentando. Outra coisa que você inventar alguma coisa, criar alguma coisa interessante na sua vida, você precisa fazer as coisas de um jeito diferente do que os outros fazem.
Se você fizer tudo igualzinho, do jeito que os outros estão fazendo, você vai chegar no mesmo lugar que ele chegou. Você não vai fazer nada de novo. Então você tem que, pelo menos, ver as coisas de uma maneira diferente. Claro? Bom, sempre que você faz alguma coisa nessa linha, e você chega para alguém, para o seu orientador, para um professor, e fala, cara, eu encontrei uma maneira diferente de fazer isso aqui. A primeira coisa que falam para você é, não inventa. Você já não ouviu isso? N vezes? Não inventa. Daí porque o Brasil é uma sociedade com baixíssima inovação tecnológica. O que você mais ouve é, não inventa. Faz o negócio do jeito que você aprendeu, não inventa, não vai por esse caminho. Qual é a diferença? O pessoal lá fora inventa. Busca maneiras diferentes, né? Eu estava vendo uma palestra daquele TED Talk, e o cara falou, vamos vender computador numa loja que não tem loja física. Inventaram a Dell. Vamos fazer um serviço de táxi, Uber. É uma ideia de alguém que resolveu inventar um negócio que não existia. E vários outros casos na ciência, vários prêmios Nobel de Física, que o cara era expulso do laboratório porque estava fazendo um negócio diferente, o cara não desistia nunca. Então, jamais desistir. Então, você tem que procurar, ou na sua tradição familiar, ou na sua tradição religiosa, se você é hinduísta, budista, sempre tem algum lugar lá que tem alguma mensagem, que é o lado, como você fala, do lado pedagógico da religião, né, que vai te ensinar como é que você sai de alguma hora que alguém fecha. Eu perdi a bolsa, não fui aceito na universidade, o trabalho não foi aceito na revista. Isso vai acontecer o tempo inteiro. E você tem que ficar sempre batendo e não para de bater. Esse é o meu recado para o pessoal. Marcelo, então, se você me permitir, eu vou pegar essa expressão sua, né? Porque a gente está passando por um momento aqui no país que está todo mundo desistindo, então não vamos desistir do Brasil e nunca desistir, é muito bom de ouvir. Te agradeço imensamente de você ter aceitado o nosso convite e ter falado sobre um assunto que está tão distante, infelizmente, de tantos pesquisadores no Brasil nesse momento. Muito obrigado por ter vindo ao programa Ciência Livre. Mais informações e outras edições do Ciência Livre você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!